Verão pede comidas mais leves e sanduíches combinam muito com esses dias mais quentes. O programa de hoje vai mostrar para vocês a Talho, panifício artesanal. O Talho Panifício, na verdade, é um sonho, né, de dois amigos, né, é o Marcos, que é o meu sócio, e eu, de a gente ter algo no ramo da gastronomia, né, então a gente sempre pensou nisso, né, e com o tempo a gente foi amadurecendo ideias, né, o que mais se enquadraria pra gente, né. O Marcos, ele acabou fazendo alguns cursos nessa linha que chamou a atenção dele, da parte da panificação artesanal. E a gente foi conversando, foi vendo e tomamos a decisão de abrir um espaço. O primeiro momento que a gente abriu foi um momento, estava iniciando a pandemia, foi lá em 2020, e a ideia era justamente trabalhar a encomenda, o delivery, né? A gente não sabia muito bem como é que ia ser, mas o negócio já estava moldado para isso, né? Então a gente começou a trabalhar, né, nesse 2020, fazendo encomendas, né, trabalhando os pães que nós entramos nessa lógica do pão da fermentação natural. Ele é vamos dizer assim, um produto e uma coisa um pouco diferente, né, do que a gente vê atualmente na cidade, né? A gente estudou muito esse mercado, né? E até descobriu que o Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade, né, onde mais se consome esse tipo de produto, mais se tem essa arte de fazer o pão de fermentação natural. Aqui até a gente foi surpreendido no início, que as pessoas também não conheciam muito. Poucas pessoas, né, então muitas vinham e perguntavam o que era, como é que funcionava, como é que fazia, né? E por que a gente se apaixonou por esse negócio, né? Por que foi a fermentação natural? Porque a gente viu ali uma lógica de trabalho onde nós dois queríamos dar uma volta, vamos dizer assim, uma meia volta de dizer assim, não, a gente não quer mais aquela vida caótica que a gente tinha nos trabalhos, né? Dois engenheiros civis, ele como autônomo, eu fazia parte de gerência comercial de uma empresa em Bento, já há 15 anos, e aquilo foi, com o tempo, foi desgastando, tanto ele quanto eu, por isso que nós chegamos nesse momento e gostamos mais dessa parte, porque envolvia um trabalho muito artesanal, um trabalho de muita paciência, muito estudo, né? Não é uma ciência exata, o pão ele requer cuidados específicos, com tempo, temperatura, mas acima de tudo trazer essa calmaria, vamos dizer assim, que a gente queria botar um pouco nas nossas vidas, né? Então por isso que nasceu dali, né, o Talho Panifício, dessa arte. Hoje a gente, passando esse tempo, a gente viu que, né, no crescer da empresa já era legal ter um ponto, ter um café, ter algo que agregasse não só o pão, que é o nosso carro-chefe, mas que a gente pudesse dar N fins para o pão, né? Porque é um pão que ele tem uma característica muito legal de durabilidade. Ele é um pão que ele dura, vamos dizer assim, depois de assado ele te dura uma semana tranquilamente. É um pão que tu sempre vai, antes de consumir ele, tu dá a gente fala regenerar, né, que é dar uma aquecida no pão, usar forno, usar uma chapa, e o pão é impressionante, mas parece que realmente ele foi assado no dia. Então eu falo para os clientes, né, a brincadeira é assim, se tu não gostar,
volta que eu te devolvo o dinheiro, né? E graças a Deus eles voltam, mas voltam para comprar mais, né? Então acho que é legal, né? O movimento também que a gente foi acompanhando na cidade vem crescendo, tem outros parceiros que estão fazendo esse tipo de trabalho, um trabalho transparente, um trabalho honesto, bem legal. Não são muitos ainda, mas tem uma galera bastante que trabalha junto, né? Vamos dizer assim, amigos. E o legal disso é que fomenta mais essa ideia do pão de verdade que a gente fala, né? Até fazendo um pouco de crítica ao pão muito industrializado, ao pão que não é só farinha, água e sal, tem muito mais ingredientes que a gente sabe que não necessariamente precisaria ter, né? A diferença, vamos dizer assim, maior é justamente nessa parte da produção artesanal, do insumo correto, do insumo de qualidade, né? E sem adição de conservantes, sem adição de qualquer coisa que seja, a não ser farinha, água e sal, né? Tem os pães artesanais, que não é bem dessa forma que a gente faz hoje, que também são pães bons, mas isso eu aprendi até no início da empresa com uma nutricionista que me ensinou muito no começo. Ela já fazia pães de fermentação natural há muito tempo. E ela me explicou muito a questão dessa parte do glúten, qual é que é a diferença do o glúten de um pão de fermentação natural para o glúten de um pão de fermentação mais rápida, né? É justamente essa formação do glúten, aquilo que acaba fazendo mal para algumas pessoas, que as pessoas acabam tendo a sensibilidade ao glúten, por justamente o organismo não conseguir trabalhar bem aquela digestão. Então, a digestibilidade desse pão ela é fantástica, é um pão leve, é um pão que matura por mínimo 24 horas. Nosso carro-chefe hoje são os pães, né? Então a gente tem são diversos tipos de pães que a gente faz, os pães integrais, um pão mais italiano, aquele que a gente conhece, com a farinha branca, tem pão com azeite. A gente também trabalha muito as focaccias, as ciabattas, né, com pães bem tradicionais da cultura italiana. A gente vai mostrar a vocês alguns sanduíches que fazem parte da Atalho e que super combinam com os dias quentes. Esses são alguns dos sanduíches que a gente faz aqui no café. Eu fiz dois hoje aqui, são os mais pedidos, né? É o mercadinho e o desfiado. O mercadinho ele é uma releitura, vamos dizer assim, daquele sanduíche bem famoso lá do Mercadão de São Paulo, que tem muita mortadela. Claro que eu não boto toda aquela quantidade, mas é legal. Ele vai provolone, a mortadela e vai um molho de mostarda com mel. Ele é feito no pão, os dois são feitos no pão ciabatta, que a gente faz aqui, que é um pão bem clássico italiano, um pão que vai bastante azeite de oliva, né? Então é um pão especial, bem típico para esse tipo de sanduíche. E o desfiado ele é um sanduíche que a gente faz com a carne de panela, uma carne de panela que eu faço, ela fica mais de 5 horas cozinhando, com alguns temperos. Eu coloco o vinho tinto também, então é muito saborosa esse molho. A gente usa um queijo colonial com pimenta, um queijo bem gostoso também, e ele é
esse é o que mais sai, na verdade, né? Os dois, mas o desfiado é o que mais conquista o público. E é isso aí, gente. Esse é algumas das opções de um happy hour, um final de tarde, aí, um lanche, até um almoço, acompanhado de um café, de suco. Temos, né, alguma opção de cervejas também artesanais. E essa é a proposta, bem simples e bem legal. E quem quiser também levar, né, comprar o pão e abusar da criatividade em casa, tem todos os tipos de pães. Isso, a gente tem, temos um aplicativo de vendas, né, que podem baixar no celular, Talho Panifício, e ali toda semana tem as opções que a gente fornece, né, mas sempre melhor é dar um pulinho aqui, que tem coisas que a gente não coloca lá, né, que a gente acaba fazendo na hora e aí fica na encomenda, não precisa encomendar, vem aqui e retira direto, né. Convido o pessoal então a... Então todos convidados a conhecer o Talho Panifício Café, conhecer os nossos pães de fermentação natural e todas as guloseimas que a gente acaba fazendo aqui.